Liderando um golpe que encerrou a República Velha, Getúlio Vargas se torna o presidente do país em um regime provisório. Após a Revolução Constitucionalista de São Paulo, ele convoca eleições parlamentares e passa a governar como presidente eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte em 1934. Ficando no poder por quase 20 anos, Vargas é o criador de algumas das principais estruturas da economia e do Estado brasileiro. Vargas chegou à presidência como líder da Revolução de 1930, que derrubou a República Velha, sistema pelo qual as oligarquias paulista e mineira se mantinham no poder desde o final do século XIX. A Revolução foi um movimento político-militar que, depois do presidente Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes, representante da cafeicultura paulista que havia sido fortemente atingida pela crise mundial de 1929. Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe de um governo provisório. As dificuldades em acomodar as forças que o sustentavam atrasavam a adoção de medidas democratizantes, aumentando a insatisfação popular. Em 1932, eclodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que exigia a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição brasileira. A Constituição é aprovada em 1934 e estabelece eleições diretas para presidente e garante o mandato de Vargas por mais 4 anos. O governo varguista desloca aos poucos o eixo produtivo prioritário da agricultura para a indústria, estabelecendo as bases da economia brasileira moderna. A Constituição, que representa o avanço do ponto de vista político, estabelece o voto secreto, dá direito de voto às mulheres, cria a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Em novembro de 1935, uma revolta político-militar organizada pelo Partido Comunista Brasileiro é sufocado pelas Forças Armadas. Os manifestantes e simpatizantes são presos, perseguidos ou mortos. O movimento se torna conhecido como Intentona Comunista e abre caminho para Vargas endurecer seu regime. O principal líder comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes, fica preso até 1945. Nesse período, ganharam força no círculo do governo os adeptos do integralismo, movimento de inspiração fascista, fundado pelo jornalista Plínio Salgado. O movimento defende o Estado autoritário e nacionalista e a sociedade baseada na hierarquia, ordem e disciplina social, sob o lema Deus, Pátria e Família. Em 1937, sob o pretexto de conter a ameaça comunista, Vargas dá um golpe de Estado. O governo decretou uma nova Constituição com base no ideário do fascismo, do italiano Benito Mussolini. Com o golpe, Vargas aboliu os partidos políticos e suspendeu as eleições presidenciais previstas. E implanta-se o regime ditatorial conhecido como Estado Novo, que acaba com a autonomia do judiciário e do legislativo. Boa parte dos opositores vai para a prisão ou para o exílio. Em 1938, os integralistas tentaram um golpe contra Getúlio Vargas, mas acabaram derrotados e foram desarticulados. Em 1939, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, cuja função é censurar e vigiar os meios de comunicação, para que não vinculem informações contrárias ao governo. Vargas cria meios de comunicação para o governo divulgar notícias, como a Agência Nacional, que envia matérias para os jornais e revistas, e uma divisão de rádio que criaria o programa Hora do Brasil. Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil este dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas. O Estado Novo é marcado pela pressão dos setores da sociedade que se opõem ao regime e pela tentativa de tutela dos diferentes estratos sociais, baseada na consolidação institucional de direitos sociais e econômicos. Na área social são criados o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a Carteira de Trabalho, a Jornada Legal de 8 horas diárias, licença maternidade de 12 semanas e a consolidação das leis de trabalho, e promove o reconhecimento dos sindicatos, mas os atrela e subordina ao governo. Nas décadas seguintes, quando os sindicatos tomam medidas consideradas radicais, o Ministério do Trabalho intervém neles, caça suas diretorias e assume o controle de seus recursos. Vargas lança as premissas para a industrialização do país, com base na política de substituição de importações.
Como os países industrializados estavam envolvidos na guerra, o Brasil tinha condições de implantar indústrias que abastecessem o mercado interno e ainda tivesse excedentes para exportação. Assim, Vargas cria o Serviço Nacional da Indústria, Serviço Social da Indústria e o Conselho Nacional do Petróleo, e a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, para explorar minério de ferro, carvão e outros minerais necessários para a indústria. Para levantar os dados estatísticos de referência sobre o país, é criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O modo de ação política, econômica e social de Vargas ficou conhecido como populismo e foi marcante também em países vizinhos, como a Argentina de Perón. No início da Segunda Guerra Mundial, Vargas chega a simpatizar com o regime fascista de Mussolini e a iniciar aproximações com a Itália e a Alemanha. Porém, as Américas eram áreas de influência dos Estados Unidos, que entraram na guerra em 1941 após o ataque japonês ao porto de Pearl Harbor, no Havaí. Em 1942, sob pressão dos Estados Unidos, Vargas rompe com os países do eixo, que eram a Alemanha, Itália e Japão, e constitui a Força Expedicionária Brasileira, enviada em 1944 para lutar ao lado dos aliados Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, e posteriormente França. No período final da guerra, com uma crise constante em seu regime, Vargas anunciou eleições gerais para o fim de 1945. Mas, desconfiada de que os projetos de Vargas fossem disputar a reeleição, a oposição se aproxima dos militares, que dão um novo golpe, forçando Vargas a renunciar em outubro de 1945. Como sucessor, é eleito seu ex-ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra. Vargas voltou ao poder em 1950, desta vez eleito pelo voto direto, como líder do Partido Trabalhista Brasileiro, que fundaram em 1945. Em seu novo mandato, prosseguiu o processo de industrialização do país. Ele criou o Conselho Nacional de Pesquisa e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em 1952, Vargas estatizou a produção de eletricidade, lançando a base para a futura Eletrobras, e iniciou o projeto de construção da primeira hidrelétrica brasileira, a usina de Paulo Afonso, na Bahia. No ano seguinte, criou a Petrobras, com um monopólio estatal para extrair e produzir petróleo, com um slogan bastante popular: "O petróleo é nosso". Para sustentar a sua política nacionalista e estatizante, Vargas mobiliza as massas urbanas por meio de sindicatos e mantém o Congresso Nacional sob pressão. A oposição reage sobretudo ao Partido Social Democrático, PSD, e à União Democrática Nacional, e abre forte ofensiva contra o governo. A crise se agrava no início de agosto de 1954, quando um major da aeronáutica é assassinado no Rio de Janeiro, durante um ataque ao jornalista Carlos Lacerda, ferrenho opositor do presidente. Nas investigações, o chefe da Guarda Nacional de Vargas, Gregório Fortunato, confessou ser o mandante da emboscada. Responsabilizado pelo crime e pressionado a renunciar, Vargas se suicida em 25 de agosto de 1954, causando profunda comoção nacional. Veja, seu é Lili.